Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. Eu converso com o João Souza, que é empresário do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado a você, telespectador que nos assiste. É Pois uma é. honra estar aqui com vocês. O João, como vocês podem ver, é brasileiro, fala português, né? Eu Sim. queria saber como é que foi essa iniciativa. Eu sei que envolve um carro, né? Um negócio de um carro, que você foi fazer alguma coisa com o carro Exato. e teve esse start. Verdade, né? O que acontece? Eu fui assim, como a gente como marido tenta sempre agradar nossas esposas, né? Claro, certíssimo. E aí eu fui querer agradar ela e, enfim, levei o carro dela para lavar, num belo sábado. Aí o lava-jato estava cheio. E aí entrei numa loja para fazer hora. Acredita, a loja vendia casa na Flórida. E aí saí de lá com essa ideia de comprar então uma casa na Flórida. Eu descobri que era possível. Já estava bem sucedido financeiramente. E cheguei em casa e contei para ela: olha, teu carro tá limpinho, amor, maravilhoso, mas o negócio legal que eu quero te contar é outra coisa. Ela: o quê? Vai comprar outro carro, né? Não. Vamos comprar uma casa na Flórida. Teu Ela: carro tá rapaz, limpinho e a gente vai mudar para Flórida. só isso, tá tudo bem. Um passinho antes, vamos falar um pouquinho da tua formação. Sim, Você estava nesse momento no Rio de Janeiro. Sim, na verdade eu não falei para ela que a gente ia se mudar para Flórida, ia começar a investir em casas lá, mas não de mudança. Até porque a gente nunca estava no meu plano isso, de fato, assim, não era uma coisa que eu almejava ou buscava. Porque tem muita gente, e eu acho louvável isso, né, que pensa em sempre mudar para os Estados Unidos, né? Tem muita gente desde criança tem o sonho. E confesso que eu nunca tinha despertado isso, nem em mim, nem na minha família. E talvez pelo ambiente que eu nasci, as pessoas nem pensavam nisso. É como se não existisse Estados Unidos. Eu nasci em um ambiente realmente muito sem oportunidade, vamos dizer, sem estrutura financeira que fosse adequada para eu começar a ter esse vislumbre todo para os Estados Unidos. Tudo. Eu não tinha muito horizonte, vamos dizer assim. E aí, qual foi o primeiro passo? A ideia na cabeça e, a partir daí... E aí a gente começou a levantar a papelada, compramos a primeira casa, e aí chegamos lá para ver a primeira casa de investimentos, para ser alugada como casa de férias, né? Então, alugada em grandes sites aí para poder ter alocação de curto tempo. É que eu estou falando com você e estou traduzindo certas expressões, tá? Que a gente utiliza lá nos Estados Unidos, né? Short term, que é locações de curto tempo, para poder remunerar a casa, trazer uma receita. Então, a gente gostou muito desse investimento, apesar de ter umas nuances no meio do caminho, como picos e vales nessas locações, porque é por temporada, né? Então, tem temporadas que alugam mais, outras que alugam menos. É importante a gente tomar essa consciência quando for comprar casas lá de férias, né? Também tem casas residenciais lá fora para você investir, que são as que tem um aluguel perene ali, aluguel fixo, que as pessoas moram fixo, né? Então você tem uma receita recorrente ali mais tranquila de você poder contar, né? Não vai muito para o risco. Então acho que tem um balanceamento de carteira específico que você tem que estudar para você ir formando sua carteira de investimentos lá fora. Eu fui aprendendo isso na prática, e foi muito bom. A gente gostou muito. Aí cheguei lá, aí a minha esposa começou a reclamar da empresa de limpeza, assim, que não tá limpo e tal. Aí, depois de muito brigar por causa disso com a empresa de limpeza e tudo mais, acabei ficando amigo do cara, acabei comprando a empresa dele. A primeira empresa na Flórida de serviços, assim. A empresa de limpeza, que tem até hoje. E aí, depois foi vendo outros problemas. Tem problema de pelo nas camas, e aí a gente desenvolveu uma laundry que hoje terceiriza o serviço de lavagem com a mesma empresa que lava para a Disney. Olha, onde você vê um problema, você vê uma oportunidade de Uhum. empreender, de fazer melhor. Acho que é isso que te move, né, Exato, João? isso que me move. E eu sou movido por desafios, né? E, além disso, você poder promover o bem e uma solução para os próximos, assim, para as pessoas em geral, é maravilhoso. O sentimento, assim, de criação de uma solução nasceu comigo. Parece que, assim, é uma coisa que foi desenvolvendo ao longo do tempo, mas também é aquela sementinha que nasceu comigo, sabe? Eu sinto que nasci para isso, quando você faz um projeto novo. Que coisa boa. A Muito impressão bacana. que a gente tem conversando contigo é que realmente você está muito seguindo o teu propósito, né? Se Sim. existe algum propósito na vida, tu está seguindo o teu Sim. certinho e está sendo recompensado com isso. Mas eu imagino que você passou por momentos difíceis. Nem tudo são flores. Você está sentado aqui contando, né, a partir dessa perspectiva de que já deu tudo certo e que está dando tudo certo e vai dar mais certo ainda. Mas quais foram os momentos mais desafiadores? Olha, na verdade, o início é muito mais difícil. Porque o início você não tem recurso, eu não tinha padrinhos financeiros para me auxiliarem. Eu
sou filho de professora com pai militar. Então, eu não comia carne todo dia, mas também não passei fome. Não vou vender essa história para ninguém. Mas é uma vida bem justa, bem apertada, realmente, sabe? E é difícil, cara. Você tá num ambiente, num meio que as pessoas ao seu redor já chegaram no máximo delas ali, que elas se contentaram com isso e tá tudo certo. Cada um busca o que quer e tá tudo... Não tem ninguém melhor que ninguém. Eu acho que cada um tem o seu objetivo. Mas o objetivo das pessoas à minha volta já tinham sido cumpridos, que eram objetivos de não almejar tanta coisa, assim, uma coisa muito... Meu pai não tinha carro com ar-condicionado na época, né? Mas tinha carro, é aquela coisa, sabe? E aí eu fui para um ambiente que quando meu pai foi transferido para o Pará, eu comecei a viver outro ambiente ali. Porque eu tinha meus 14 anos e tal, e morava ainda no Rio de Janeiro com eles, e a gente seguiu para o Pará. Ele foi transferido lá. E aí, nesse momento, eu me deparei, como as escolas do interior, às vezes, são um preço mais baixo de mensalidade, eu fui para as escolas mais tops da região. E aí, por isso, e pelo mesmo preço, ou até mais barato que eu pagava no Rio de Janeiro. Então, por esse motivo, eu entrava num ambiente que estavam pessoas ali totalmente fora da caixa, com outro padrão financeiro, né? E aí me despertou aquele vislumbre todo de menino, de falar, cara, meu Deus, essa vida existe? Eu não conhecia. Foi isso que despertou, né? E aí, em pouco tempo, eu já escolhi, busquei, foi uma decisão minha e meus pais apoiaram. Eu saí de casa com 15 anos. Apenas 15 anos eu saí de casa para quê? Para tentar a vida de seguir a carreira militar. Então, eu consegui entrar no Colégio Militar de Brasília. Tenho muito orgulho disso, porque me fez de menina homem. Então, eu morei no Colégio Militar de Brasília sem ninguém, nenhum parente, nem nada. Então, era eu sozinho, juntamente com outros alunos internos, no Colégio Militar. E lá eu digo que fui de menina a homem, porque aprendi tudo. Eu não sabia. Todo dia a gente chega em casa, quando a gente é menino, e a gente vê nossa roupa lavada. Não sabia nem... Eu falei, cara, que legal, agora minha roupa tá toda suja, vou ter que dar um jeito de lavar. Como é que funciona? Como é que funciona? É aquela hora que você liga pra sua mãe e pergunta, cara, como é que funciona aqui? Mãe, quanto tem que colocar de sabão em pó? Como tem que colocar de sabão líquido? Ou, enfim, amaciante. Eu aprendi tudo aquilo ali. E agora, dando um salto, você está com um grande empreendimento em Miami. Me conta um pouquinho, dá um spoiler do que você puder falar sobre esse grande empreendimento que vai revolucionar o mercado imobiliário de Miami. Nós estamos construindo um prédio lá grandioso. Na verdade, ainda não iniciou a fase de construção. Está nas últimas aprovações para fazer o lançamento, por isso que eu não posso falar tanta coisa. Tenho grandes bancos por trás como sócio, né, como meus sócios lá nesse empreendimento. É aquela coisa, a gente busca na nossa vida, depois que a gente entende sobre um pouco de empreendedorismo, você tem que buscar credibilidade o tempo todo, para você trazer pessoas que já chegaram lá para te ajudar. E com toda a humildade do mundo. Você não pode achar que você tem esse dinheiro todo de fazer um prédio, é todo com o meu dinheiro pessoal. Não, não é. Claro que tive que entrar com grande parte no início, mas depois você tem parceiros financeiros para estarem com você ali. Isso é em busca da credibilidade o tempo todo que você vive, né? Aí isso entra numa pergunta que eu quero te fazer a respeito da tua estratégia de negócios. Quando você pensa em comprar uma casa ou em adquirir um novo empreendimento, qual a tua estratégia? Então, sempre é uma estratégia de... Eu entro já pensando na saída. Então, assim, você tem que pensar em toda a jornada e pensar muito bem na saída daquele investimento. Você vai comprar uma casa de 500 mil ali, para construir ela custa 500 mil, vai vender por 750, como é que está esse mercado? Quem são os potenciais compradores? Ou quem são os caras que vão vender para você? Você tem que pensar em tudo isso, entender a realização, a liquidez daquilo que você está entrando, porque a liquidez do mercado imobiliário americano não tem comparação com a liquidez do mercado brasileiro, por diversos fatores que eu podia explicar e esboçar aqui, mas alguns principais é a demanda de pessoas querendo comprar. O déficit imobiliário dos Estados Unidos é absurdo, ainda passa de 7 milhões de famílias sem casa nos Estados Unidos, é muito alto esse número. O governo está fazendo de tudo para controlar isso, mas a imigração lá é muito alta. É um país que parece que é como aquele pote de ouro atrás do arco-íris que todo mundo busca chegando nos Estados Unidos. Então, todo mundo mira todo mundo que eu digo né, muita gente, vamos dizer assim, tem esse alvo de chegar nos Estados Unidos e conquistar o mundo. Eu vou morar nos Estados Unidos. Então, assim, é muita gente migrando para lá, mais do que no Brasil. Então, com isso, as terras lá se valorizam mais. Oferta e demanda, é básico isso. Mas se você parar para pensar, é sempre assim. Os países ou as cidades que elas estão mais em alta ali, de pessoas demandando para lá, os imóveis vão inflar, vão subir o preço, e é natural. Então, você tem que observar um pouco esse estereótipo, assim, olhar de fora o mercado como um todo para poder saber em que pontos você investir realmente. Você tem que estudar bastante e estar com pessoas que já estão fazendo. Isso é
muito essencial. Quais são os lugares que você recomendaria hoje para quem quer começar a investir, que estão em alta lá nos Estados Unidos? Cidades em desenvolvimento, em geral. Por exemplo, eu até hoje não investi ainda em construções de casas novas em Orlando ali, capital. Não, por quê? Porque ali já desenvolveu muito. Então ali não é que é ruim, mas não vai ter a maior margem. A maior margem é numa cidade em franco expansão e desenvolvimento. Que as pessoas ainda vão descobrir como potencial turístico. Exato. Você tem lá, por exemplo, Ocala, uma região muito grande lá, que tem se destacado lá, tem corridas de cavalo, tem uma parte do hipismo lá muito bem explorada, tem se desenvolvido muito, crescendo muitas casas lá. Outras regiões também ali próximas, que beiram ali de 1 hora a 3 horas de Orlando, sabe? Então, é redondeza mesmo, está crescendo muito, expandindo muito. A parte de Sarasota também está crescendo muito, tem grandes hotéis por lá, grandes supermercados, tu já começa a observar e os terrenos vão subindo muito de valor mesmo, porque as pessoas vão mudar para lá mesmo. Então não tem aquela... João, você acha que está sendo então uma bolha, talvez, por uma empolgação? Não tem isso. Não tem empolgação de mercado, não tem bolha, não vejo nada disso nesse momento, até porque o que aconteceu em 2008 foi uma coisa totalmente diferente. O mercado de subprime, a crise do subprime, onde você podia financiar e depois pagar como uma fatura de cartão de crédito. Uhum. Aí muitos ficavam pagando o mínimo e ficava subindo o valor principal, a ponto de passar do valor do imóvel. Então tinha muita gente lá com placas querendo vender por $1, ou seja, era simplesmente para se livrar daquela dívida que estava maior do que o objeto ali financiado. E aí isso puxou uma avalanche, que hoje não pode ser mais assim, entendeu? Hoje a lei não permite que nos Estados Unidos você fique pagando o mínimo de fatura de prestação de casa. Então isso já não vai existir mais. Pode existir uma outra crise? Pode, futuramente, mas eu acho que está muito distante, principalmente no mercado da Flórida. E qual é a análise que você faz da eleição de Donald Trump, do mandato dele, dessas primeiras medidas anunciadas em relação a estrangeiros, a imigrantes, você como brasileiro e tendo esse teu trabalho lá tão focado em moradia, como é que você analisa? Sim, primeiro que o governo Donald Trump, ele é um governo extremamente regional, assim, ele governa para os americanos, né? América para os americanos. Então ele vai buscar o tempo Canadá todo... que o diga, China que o diga, Brasil que o diga. Ele vai buscar o tempo todo ali, está servindo os americanos documentados, que já são os americanos que já têm seu documento lá fora, assim como eu e outras pessoas que moram lá. Então, para o quê? Diminuir a base de problemas habitacionais. Porque quando você tem uma concorrência aberta, onde um imigrante que acaba de chegar lá, ainda não tem o documento, ele concorre igual com um americano que já está morando lá e também os dois não têm casa, né? Dá um problema na base. Então, ele precisa melhorar esses números. Para isso, ele vai acentuar e jogar para quem tem documento, que normalmente estrutura a base dos índices, que vão sair de déficits habitacionais, etc. Ele vai melhorar essa base quando ele coloca que para os americanos agora tem mais vantagens para comprar imóveis lá fora. O que não tira a possibilidade dos estrangeiros comprarem, que continua sendo um negócio maravilhoso. Mas o estrangeiro normalmente tem que dar 30% para comprar uma casa. O americano, às vezes, compra sem entrada. Então, ele está facilitando para diminuir a base de déficit habitacional do país. Eu acho, assim, ele está fazendo o que precisa ser feito de acordo com o que ele pautou na campanha dele, né? Então, isso não afeta, por exemplo, o teu negócio, a tua expansão? Então, não. Mas tem um outro ponto que é importante destacar. Quando um governo ele é eleito, nos Estados Unidos a economia é um pouco mais blindada do que a do Brasil. Então, por isso, os efeitos significativos do que o Trump está fazendo, ele demora um pouco mais a surtir efeito na ponta. Então, o juros vai diminuir para financiamento imobiliário, não é do dia para a noite, não é na canetada. A coisa ela demora, muito mais estruturada. Aí o Fed vai ter que chegar ao ponto de ceder e fazer, etc. Tem o Labor Tax, que é muito considerado lá também para baixar, tipo a Selic daqui, a taxa de juros nominal anual. Então, assim, é muita influência positiva. O que aconteceu? Uma pequena retração de mercado. As pessoas já sabem que vai melhorar tanto que elas esperam um pouquinho. Então, para que eu vou financiar hoje uma casa com uma taxa de juros de 7% ao ano? Eu vou esperar os efeitos Trump acontecerem na prática, então eu vou segurar um pouco, eu não vou comprar agora, porque eu vou fazer a 5% ano que vem. Então houve uma pequena retração, sim, principalmente nas casas de férias, que sempre sofrem essas oscilações muito maiores do que as casas residenciais. O valor do dólar também, né, em relação aqui ao real, também dá um impacto em que teu negócio, principalmente quem pretende visitar. Sim. Exato, para quem pretende visitar. Mas eu vou te contar um dado importante. Você sabia que, pelo menos para Orlando ali, 80% dos visitantes são internos.
20% são externos. Então, a influência não é tão grande sobre a questão do dólar. A métrica é basicamente essa. Ou seja, né, você aí tem todo um caminho pela frente de continuar progredindo. Há algum plano de expansão para algum outro país ou para algo que você ainda não tentou, algum tipo de empreendimento que você ainda não tentou? Então, a nossa parte de construção está expandindo agora para outros lugares do mundo. Ouvi dizer que Abu Dhabi está muito bom, viu, para brasileiro. A gente está estudando projetos em Dubai, estudando projetos em Portugal também, e em outras regiões, mas a gente vai expandir a parte dos escritórios também que vendem os imóveis. Então, a gente tem a parte dos escritórios que a gente abriu filial agora aqui no Brasil também, né, aqui em São Paulo. É uma filial onde a gente vai sediar 150 pessoas ali, vendedores de casas na planta. A gente, né, realmente constrói muitas casas lá fora, nos Estados Unidos. E também a gente está em franca expansão de horizontes de construção. Então, não construindo só nos Estados Unidos, apesar de, é o que eu falo, não é à toa que metade do dinheiro investido no mercado imobiliário do mundo, metade do dinheiro do mundo investido no mercado imobiliário está em solo americano. Isso tem um motivo muito forte. Eu acho que o mundo reconhece a pujança da economia americana e como funciona essa parte do mercado imobiliário lá. E aí, voltando para cá, para o Brasil um pouquinho, você ficou bastante sensibilizado com a situação das famílias, da população no Rio Grande do Sul, e você iniciou uma ação para ajudar a reconstruir as casas, para oferecer moradias para pessoas que perderam tudo. Me conta um pouquinho disso e o que te fez entrar nessa causa, nesse projeto. Sim, na época que aconteceu o problema do Sul, eu me sensibilizei rapidamente e mandei algumas carretas lá de colchões e outras coisas que eu pude enviar para estar ajudando imediatamente o povo, né? Mas em relação à parte de hoje em dia, eu me assustei muito, descobri que tem mais de 5.000 casas faltando ainda para as pessoas. É muita casa, é muita gente que está desabrigada ou está em abrigos públicos, muitas famílias assim, sabe? Precisando de um help, assim, de uma ajuda muito imediata. E através disso eu conheci o projeto FFL do Minotauro e me associei a ele. Na verdade, eu sou um dos embaixadores do projeto hoje, então dentro disso eu investi no projeto. Mas mais do que investir no projeto e não querer fazer tudo com as próprias mãos, eu acho que a gente tem que influenciar pessoas também a estarem junto, a estarem fazendo, a estarem construindo um futuro melhor para aquelas famílias que estão totalmente desestruturadas. Porque a casa é um lar, né? A casa é quase que tudo para uma família. Uma família sem casa, sem um lar. E até agora, como é que vocês conseguiram? Tiveram ajuda de governo, de alguma coisa assim? Nada. Ou foi por conta própria? Realmente tudo por conta própria. É uma ONG, né? A FFL, que está por recursos próprios e hoje recebendo pequenas doações, que é o que eu quero agora impulsionar, né? Já que eu estou há um tempo curto nisso. Eu estou há uns 2 meses me envolvendo nessa obra. Então, agora estou estruturando para influenciar mais pessoas e trazer realmente um movimento para a gente consertar logo isso, né? Porque já passou do tempo, né? E qual é a dica que você teria para quem está aqui no Brasil e quer começar a vida ou seguir a vida nos Estados Unidos? Olha, primeiro, planeje-se muito. Porque com um bom planejamento, você vai se machucar menos. Difícil você não se machucar quando você se muda, quando você vai para outra geografia, outro país. Outro idioma. O idioma, vou te falar que não é uma das maiores barreiras, dependendo da região que você vai. Então, a região ali da Flórida é muito hispana. Então, ou é espanhol, ou é português, é normal, assim, não tem muita dificuldade. O inglês não é uma grande trava. Agora, você já sente saudade do seu país, sente saudade da sua alimentação aqui, é diferente lá. As pessoas que envolvem esse povo caloroso do Brasil, que a gente sente uma falta danada também lá, é diferente, né? E a economia também é diferente, é muito boa, é muito pró-empreendedorismo, mas também você tem que saber jogar o jogo deles, a forma de tributação e tudo mais, entendeu? Não acho, mas os impostos dos Estados Unidos são muito caros. Depende do ponto de vista. Eu vejo um país muito justo nesse ponto, porque você paga só sobre o lucro. Você não paga lá alguns impostos que incidem sobre a receita e pronto. Não, você fatura 1 milhão por mês, mas se você não lucra, você perde, infelizmente, 50 mil por mês, um exemplo, você não paga nada de imposto. E eu tenho a impressão de que a contrapartida parece mais justa também, né? Sim, e são leis também que o pessoal leva mais a sério, isso facilita tudo. Por exemplo, o financiamento imobiliário. O colateral lá, que é o próprio imóvel,
ele é muito sério para eles. Eles analisam muito em cima disso, mais do que sobre você. Ele entende se seu dinheiro que você vai dar de entrada na hora de financiar é um dinheiro que tem a procedência e tudo mais, eles vão investigar isso rapidamente, mas eles estão preocupados ali com o colateral, que é o imóvel, versus a economia, como tá e tudo mais. Então, e qual é a capacidade de locação dessa casa? Essa capacidade, tal, ok. E você é um cara de direito? Então eu te aprovo. É diferente, por quê? Porque se você não pagar, 15 dias, 20 dias, um mês, eles tiram você. E vão e vendem também como se fosse um carro aqui no Brasil. Muito mais fácil de vender do que imóvel aqui no Brasil, o carro, né? Quando você bota no preço correto, né, também. Então lá, botando imóvel no preço correto, você vende em menos de um mês. Os entraves burocráticos lá são muito diferente. Mais simples. Sim. E aí, para a gente finalizar, qual é a tua expectativa para 2025 em termos de expansão, faturamento, crescimento? Quais os teus próximos passos que você pode adiantar para a gente? Em 2025 eu iniciei muito na parte do empreendedorismo social, né? Dei mais foco nisso em 2025. Os negócios estão se expandindo quase que naturalmente, porque hoje eu tenho sócios também que ficam nas pontas das empresas à frente, e a gente está crescendo realmente mundialmente, né? Aparecendo um pouco mais aqui para o Brasil também, para trazer oportunidade para brasileiros, focar nisso, que eu acho que o brasileiro ele precisa ter opções. Não acho que tem que tirar o dinheiro todo do Brasil e botar tudo lá. Eu não sou radical em nada nesse quesito, principalmente, mas eu acredito que você tem que dolarizar uma parte, você tem que realmente diversificar o mercado, né, para participar disso com a gente. E é por isso que uma das empresas aí mais fortes do meu grupo, que é a Four Hands, é a Quatro Mãos, justamente, para a gente fazer juntos, entendeu? Lá fora, o que brasileiro nenhum até hoje fez, né? E é isso, eu tento fazer um mercado disruptivo, assim, realmente, sabe? Eu aprendi que, de fato, o impossível é uma questão de fé. Como é a tua ligação com Deus? Só para a gente encerrar, já que você falou em fé, a gente falou em propósito. Para finalizar, minha ligação com Deus é tudo, né? Não tem como a minha ligação com Deus. Tudo é dele, para ele e ajudar pessoas e eu tento imitar o que Jesus fez, de ajudar pessoas e trazer realmente um propósito para cada um ali específico, porque cada um tem a sua habilidade, né, dada por Deus. E eu quero que eles desenvolvam as habilidades deles e possam ser prósperos, porque prosperidade não está só ligada à parte financeira, muita gente às vezes se ilude com isso. Eu sei que é uma dor muito grande, muito fácil agora com a parte financeira estabilizada. Dinheiro não é problema. Exato, você viver é muito fácil falar. Eu sei que a parte de falta de dinheiro, que eu já tive muito no meu início de caminhada, é muito doloroso. Mas não foca nisso, cara. Vai por mim, assim, segue a sua jornada focando no propósito final, né, que é o que você nasceu para fazer, ajudar pessoas, da forma que você tem a sua habilidade para ajudar. O resto vai acontecer, entendeu? Naturalmente. Tá dado o recado. Eu queria agradecer pela tua presença aqui e parabenizar por esse trabalho tão bacana que você está fazendo. Obrigado. Eu que agradeço aí, viu? O espaço está aberto aqui para contar mais novidades para a gente desse prédio aí que eu quero saber. Isso, obrigado. E obrigada também a você que nos acompanhou. Até a próxima. Até a próxima.